Já passamos da metade do ano, passa muito rápido, né? E eu trouxe para vocês hoje os meus favoritos do primeiro semestre de 2023 e aqueles odiados também. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tô aqui para mais um vídeo. Hoje eu decidi trazer os destaques do primeiro semestre, ao invés de fazer um vídeo só no final do ano com todos os livros que eu favoritei, que eu odiei. Eu preferi dividir por semestre, e aí eu vou trazer os desse primeiro semestre, tanto os que eu amei e favoritei, e os que eu odiei e me frustrei de forma, assim, absurdamente enorme. Mas antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Wally, já peço que deixe seu like aí ao final do vídeo, se você tiver curtido o conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Agora, vamos ver o que eu trouxe para vocês. Não sei se vai fazer alguma diferença vocês saberem disso e eu falar disso, mas os livros que eu vou mostrar aqui estão na ordem de leitura de janeiro até junho. Então, o primeiro foi As Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa. Foi o meu primeiro contato com Nárnia, o meu primeiro contato com Lewis, e eu adorei. Eu amei demais essa história, eu já conhecia através do filme, né? Que eu nem lembro quando foi lançado, mas eu assisti quando eu era criança, adolescente, eu tinha adorado também. O mundo de Nárnia é simplesmente incrível, essa edição da Harper tá melhor ainda, porque é uma edição cheia de ilustrações que vai trazer muita imersão à leitura por conta dos desenhos, né, e das ilustrações. A gente consegue se encantar mais ainda com o mundo ao ver as imagens, as retratações das cenas aqui, belíssimas, então a gente fica bem mais encantado. Não sabia, eu não lembrava muito sobre a história, apesar de ter visto o filme, não lembrava do plot da história, tem um plot, eu não esperava também que tivesse, porque é uma história infantil até, né, mas eu adorei demais, tem uns ensinamentozinhos bacana, tem uma leitura leve, uma escrita fluida, e a história é muito interessante. O meu primeiro contato foi excelente, eu favoritei. Não vou dar detalhes de cada livro sobre o que é cada história, né, tão a fundo, para não ficar um vídeo tão extenso assim, mas esse daqui é basicamente sobre 4 irmãos que descobrem o mundo de Nárnia depois que entram num guarda-roupa na casa de um professor que eles vão passar uma temporada. E aí eles conhecem uma feiticeira que é malvada e que ela meio que tirou a magia dos animais de Nárnia e eles vão precisar se juntar com Aslan, que é o rei de Nárnia, para tirar a feiticeira do poder de lá. Enfim, é uma história excelente, uma leitura muito boa, fluida, leve e curta também, que vai encantar todos os tipos e todas as idades de leitores. O segundo foi A Seca, da Jane Harper, e eu fiquei muito surpresa com esse livro por se tratar de um thriller extremamente real. Por estar acostumado a ler livros do gênero, eu sempre espero alguns plots mirabolantes, algumas motivações muito excêntricas e que agitem o leitor, né? E que por mais que possam ser reais, mas a gente não costume ver tanto assim, por isso que a gente se surpreende. Mas aqui a Jane colocou um plot muito bem construído, muito real, simples de certa forma, que não é nada mirabolante, e isso me surpreendeu de uma forma muito bacana, porque não deixou a leitura chata em nenhum momento. Ainda assim, no final, eu achei que casou direitinho o fim da história, o que aconteceu lá, com o título do livro e com o que se passa na cidade de Kiwora, na Austrália, que é onde essa história se dá. Aqui a gente tem a trama de uma família que aparentemente é uma cidadezinha do interior, e aparentemente essa família, o marido matou a esposa e matou o filho de 6 anos, se eu não me engano, e deixou viva somente a filhinha mais nova de 2 anos, 1 ano e pouco, alguma coisa do tipo. Só que um policial vai voltar para a cidade dele para investigar, é um policial que morava lá e tem um passado meio sombrio, tem algumas questões também mal resolvidas e que o pessoal não gosta muito dele, e ele vai precisar voltar para poder tentar resolver esse mistério, também porque o cara que fez isso com a família era super amigo dele na infância. Então ele vai se ver mergulhado em várias coisas do passado, em várias, como é que eu posso dizer, em várias questões de família, em questões da cidade ainda não ter superado tudo o que aconteceu com ele e com esse pessoal na infância, enfim, na adolescência. Muito boa história, eu adorei, ainda não assisti a adaptação, eu comecei, parei, não consegui voltar, mas o livro é excelente, a leitura é rápida, a leitura é fluida também, tem dramas familiares, tem conexões, histórias conectadas de forma muito massa, e enfim,
muito bom mesmo, indico demais e já quero ler mais da Jane Harper. O próximo foi o A Morte do Adivinho, do Rudolph Fischer, e esse daqui foi o primeiro da coleção Clube do Crime, da HarperCollins, que resgata títulos de suspense clássicos pouco conhecidos aqui, ou alguns títulos de suspense que são inéditos por aqui também. Esse daqui começou de forma magistral no Clube do Crime, e eu adorei demais. A escrita lembra muito os livros da Agatha, o estilo da leitura também lembra a Agatha, apesar de eu não ser um dos maiores fãs da Agatha, não sou tão adepto assim aos livros dela e aos plots mirabolantes demais. Esse daqui me surpreendeu justamente por ser um plot muito mais real, de certa forma, nada mirabolante. Talvez seja um pouco difícil de engolir se você pensar demais, mas ainda assim soa mais real, soa mais impressionante ao meu ponto de vista, né? E eu fiquei muito impressionado justamente por causa da época em que ele foi escrito e por ser uma leitura muito fluida, mais ainda do que o que eu pensei que seria. Então, A Morte do Adivinho é excelente, é muito bom para fãs de literatura policial, fãs da Agatha, com certeza vão adorar esse livro aqui. E a gente tem a história de um famoso adivinho, que é uma espécie de oráculo, digamos assim, uma espécie de vidente, que ele realmente conseguia prever o que aconteceria com as pessoas que iam se consultar com ele, né? Só que aí ele acaba morrendo de uma forma misteriosa, e aí a gente vai ter aquele problema clássico do who done it, que é as pessoas que estavam lá no local serão trancadas, digamos assim, para ser investigadas. Ninguém sai até que tudo seja resolvido, que são coisas clássicas do estilo da Agatha também, né? Mas as investigações aqui são muito bacanas e eu me impressionei muito e indico demais. O próximo foi Misery, do Stephen King, e esse daqui eu jamais esperei que eu fosse gostar tanto, porque o King ainda me desperta um certo gatilho por conta do trauma que eu tive com It, né? Demorei demais pra ler, achei enfadonho, enfim. Mas Misery é excelente e eu fiquei impressionado com o quão chocante, o quão cruel é esse livro aqui. A vilã, a Annie Wilkes, ela é absurdamente cruel, sádica, louca mesmo. E isso me deixou muito impactado na leitura, porque eu não esperava esse tipo de vilã. Apesar de todo mundo falar, todo mundo comentar que é um baita livro, eu ainda tinha meus receios. Não achei a leitura em nenhum momento enfadonha, nem prolixa. Tá muito bom aqui. No começo eu ficava pensando como que pode esse livro impactar e ser tão bom se quase toda a história dele, praticamente toda a história, é o escritor com a Anne dentro de um quarto e ela obrigando ele a escrever o livro de Misery, que é a protagonista principal de uma série de livros desse escritor aqui, né, do protagonista. E aí eu me surpreendi justamente por isso, porque o King consegue prender demais, coloca cenas muito tensas, a gente fica realmente com medo do que vai acontecer com o protagonista, e principalmente depois que vê do que a Anne é capaz. Então assim, livrão demais. Se você ainda não leu nada do King, eu indico Misery. Se você já leu algumas coisas e não curtiu, indico Misery também, porque é muito bom. É curto, é rápido, vai instigar demais. E o final é um final bem aberto, meio louco, mas ainda assim é muito bom. O próximo é alguém que você conhece, da Shari LaPena, e esse daqui foi sensacional, sem palavras para o quanto eu amei esse livro. É daqueles que você lê e cada capítulo você fica se perguntando o que está acontecendo, o que vai acontecer, eu quero saber onde isso vai dar, eu quero saber quem está por trás disso daqui. E a Shari escreveu de uma forma completamente instigante. Ela coloca muitos ganchos em cada capítulo, ela coloca muitos plots também durante a leitura, e é fofoca pura para quem ama fofoca, coisa de vizinhança, aquela que o vizinho viu fulaninho saindo com fulano, e aquele fulano, na verdade, estava fazendo outra coisa com cicrano, enfim. É muito bom mesmo. A leitura é super rápida, prende mais ainda porque temos pontos de vista diferentes, mas que não se repetem. O ponto de vista de um personagem começa exatamente de onde o ponto de vista do outro termina, e isso deixa a leitura muito melhor ainda, porque a gente consegue ver coisas a partir de outros olhares, e ela desenvolveu os personagens muito bem aqui. Então assim, é um livro sensacional. A história gira em torno de um casal e de uma vizinhança muito intrigante, digamos assim, mas tudo começa porque o marido de uma mulher
da Amanda, se eu não me engano é Amanda o nome dela. O marido dela vai declarar ela como desaparecida na polícia, porque ela saiu no fim de semana dizendo que ia viajar com uma amiga, ia passar o final de semana com uma amiga numa viagem só entre elas, e não voltou e não atende o celular e não recebe mensagem nem nada. Os policiais vão começar a investigação para saber onde está Amanda, o que aconteceu, por que ela falou isso, quem é essa amiga e tudo mais. Só que tudo piora quando acham o corpo dela dentro de um carro submerso em um lago, em um rio. E aí pronto, começa a fofoca começa a rolar daí. Os policiais daqui são muito engraçados porque eles instigam mais ainda a fofoca, eles ficam dizendo fulaninho falou que você fez isso. E aí, fulaninho falou, pois eu vou falar que fulaninho fez isso e isso. Enfim, é muito bom, eu indico demais. Tem alguns livros da Sherry, O Casal que Mora ao Lado, alguma coisa assim, que muita gente massacra, diz que não é bom, que é péssimo, mas esse daqui é excelente, vocês podem ir de olhos fechados e podem confiar que vocês vão amar. O último dos favoritos foi Verity. Claro que tinha que ter Verity. Apesar de eu não ter dado nota máxima para Verity e de ter achado algumas coisinhas muito convenientes, eu adorei por conta justamente da forma que a Colleen instiga o leitor, pelo menos ela me instigou, né? Deixa o leitor curioso, ela prende o leitor na escrita dela, embora ela não desenvolva o passado dos personagens, nem desenvolva outras coisas dos personagens. A trama principal, que é justamente Verity, o manuscrito dela, o que aconteceu com Verity, o que aconteceu naquela família, ela faz isso de uma forma muito bacana e que eu considero inteligente porque no final ela ainda consegue fazer com que nós não saibamos qual versão é justamente a real. Então eu achei muito bom, eu fiquei muito preso na leitura, não achei chato, não achei brega. Entendo algumas coisas serem polêmicas, porque a Colleen mexe com coisas muito bizarras e pesadas aqui, principalmente em relação à maternidade. Falei um pouco mais desse livro no vídeo com o Frank que eu fiz aqui, se vocês ainda não assistiram, tá muito legal. E aí, podem clicar no card porque vocês vão ser levados pro vídeo. Assistam depois. É muito, muito bom esse livro aqui, eu adorei. Tem muita gente que odeia, muita gente odiou no CTW, achou muito fraco. Mas enfim, eu não achei. Só o fato de ser bem instigante e de prender já me dá muitos pontos extras, porque um livro, para me ganhar, ele só precisa ser fluido, rápido, instigante, fazer sentido no final e pronto. O resto é um plus. Então, indico Verity. Se você não lê por conta do preconceito, da polêmica que todo mundo fala, leia, tire suas conclusões. Pode ser que você ame, pode ser que você odeie, mas tudo bem. Pelo menos você vai ler e vai saber o porquê dessa história ser tão falada. Começando com os odiados e frustrantes, eu tenho o Hyde da Kiersten White. Esse daqui eu posso dizer que me frustrou de forma absurda. Foi mais frustração do que raiva mesmo, do que ter odiado a história. Eu não senti ódio da história, nem achei enjoada e chata. Eu só achei que ela é frustrante, ela coloca um plot muito, muito mesquinho, muito fraco, uma motivação muito besta por trás de tudo. É uma coisa que nem os próprios protagonistas têm culpa do que aconteceu, tem culpa do porquê que essas coisas estavam acontecendo com eles, enfim. Aqui a gente tem a história de um grupo de pessoas que se veem colocados numa competição. Na verdade, eles são convidados e decidem topar participar de uma competição num parque abandonado, que há muito tempo atrás foi palco de uma tragédia, de alguma coisa misteriosa, e desde então o parque continua fechado. Parque de diversões. E aí, eles topam esse desafio, a pessoa que conseguir que conseguir ficar mais tempo lá nesse parque e chegar até o final, eu nem lembro mais como era a competição, ganha uma bolada muito boa em dinheiro. Só que eles vão ver que tem um perigo real nesse parque que ameaça a vida deles. Então assim, é uma premissa muito boa, excelente, a capa eu acho lindíssima, dá a entender que vai ser uma coisa macabra, uma coisa bem violenta e bem tensa, mas eu achei a leitura meio fraca, eu achei a história forçada, o plot forçado, sem noção, eu achei tudo muito sem noção. A descoberta de tudo e como a protagonista se dá com essa descoberta, lida com essa descoberta, é muito fraca, muito pai, enfim. Esperava muita coisa desse livro, vi muita gente elogiando, não sei realmente o porquê que as pessoas elogiam. Não vejo motivo para ter nada de tão elogiado.
a autora ainda conseguiu deixar tudo confuso após colocar o nome de um exemplo. Temos 10 pessoas aqui participando dessa competição. Dentre essas 10, temos 2 pessoas com o mesmo nome. E a todo momento ela fica dizendo fulaninha 1, fulaninha 2. Me confundiu demais, achei desnecessário. Como se ela não tivesse nem pensado nisso, eu não sei qual foi a ideia. Mas enfim, não recomendo, foi uma leitura super frustrante, super chata e é isso. O outro odiado, esse daqui foi odiado com vontade, é o Morro dos Ventos Uivantes. É claro que ele tinha que aparecer aqui, ele está sendo ultimamente meu objeto de maior panfletagem de ódio. Sempre que eu posso panfletar ódio, eu panfleto o Morro dos Ventos Uivantes, essa história que é absurdamente bizarra, esse romance que não tem nada de amor, só tem ódio, é muito bizarro, é muito revoltante, foi revoltante pra mim. São personagens tóxicos demais, só tem uma pessoa boa no meio de tanta gente ruim que não faz o menor sentido essa pessoa continuar estando com essas pessoas boas, e não faz sentido essas pessoas ruins serem ruins sem um motivo nenhum. Não tô falando de ruindade, de psicopatia ou de tipo de serial killer que a pessoa já nasce daquele jeito. Aqui são pessoas ruins, maníacas, tipo assim, são pessoas, não sei nem explicar, são pessoas que são tóxicas mesmo, que gostam de ver a pessoa se dar mal, que fazem por prazer, enfim. Relacionamento tóxico, cárcere privado, violência doméstica à mulher, enfim, é tanta coisa que violência contra animais que eu achei absurdo, eu achei revoltante. Não sei como as pessoas amam. A linguagem eu até achei que fosse alguma coisa, que fosse ser alguma coisa rebuscada demais, mas eu até achei de boa. Mas foi um livro que eu fui empurrando, porque eu já tinha dito aos meus seguidores que iria ler, eu já tinha curiosidade. Comprei pela capa, por causa que a Dark lançou nessa capa aqui, mas eu já tinha curiosidade, mas quando a Dark lançou nessa capa eu comprei. Enfim, me frustrei demais, realmente eu não deveria ter lido. Foi ódio puro do início ao fim. O final também achei uma loucura, uma coisa absurda. Péssimo, péssimo. Não indico. Só se você realmente for um leitor fã de clássicos, você vai gostar. Mas se você for dos contemporâneos, não indico, passe longe. E por último, dos odiados, até que foram poucos odiados esse semestre, só 3. Aqui a gente tem Stalker, da Tarryn Fisher, e esse livro já começa com uma ideia muito boa. Apesar de que eu nem tinha lido a sinopse, eu comprei nessa edição da Tag porque a edição comercial é muito brega, a capa é horrorosa. E eu acho que eu preferia não ter lido, justamente porque a capa comercial já demonstra que a história é fraca. Aqui a gente tem a trama de uma mulher chamada Fig, que ela é simplesmente uma psicopata e ela tá meio num surto psicótico, não sei, ela é uma espécie de stalker mesmo. Ela perdeu um filho, uma filha quando engravidou, não conseguiu gerar a filha, né? E ela começa a desenvolver uma obsessão por uma mulher que é uma escritora, né, e que é Jolene o nome dela, e ela vê essa mulher com a filha, e ela coloca na cabeça que a Jolene não merecia ter a filha que tem, e que aquela menina deveria ser filha dela, e não da Jolene. Então ela vai fazer de tudo pra se ficar perto da Jolene, pra dar em cima do marido, pra ter a vida que a Jolene tem, porque segundo a Fig, ela é quem merece. Então a premissa é muito boa, parece com outras coisas que a gente já viu, só que o livro vai tomando um rumo totalmente diferente e vai instigando a gente a achar que vai chegar num final muito explosivo, muito impactante, com um plot muito, muito massa. Mas aqui a gente não tem nada disso, o livro termina de forma bem doida, termina abruptamente, e eu descobri que era apenas uma história que a Tarryn escreveu baseada em uma coisa que ela mesma viveu. Então assim, a leitura a escrita da Tarryn é boa, instiga, os capítulos curtos também instigam, mas ela vai instigando tanto que você vai achando que vai ter alguma coisa a mais e não tem. Essa história não serve pra nada, a não ser pra Tarryn contar uma coisa que aconteceu com ela, um momento da vida dela que ela passou e que se baseou nisso. Não sei até onde é verdade, até onde é mentira. Mas eu acho que não caberia fazer uma ficção disso, até porque não vai dar em lugar nenhum a história. Não acontece nada, as coisas ficam no ar, os personagens são daquele jeito, não acontece nada com eles, não tem um porquê de tudo, não tem pra onde foi chegar, o que aconteceu, enfim. Frustrante, o título Stalker dá a entender que vai ser uma coisa bem tensa, não é.
É uma coisa que desde o começo você já conhece a Stalker, você já sabe o que vai acontecer. Em inglês o título faz mais sentido. O título é algo como se fosse eu consigo ser você melhor do que você, eu posso ser você melhor do que você mesmo, enfim. Não indico, a escrita é boa, prende. Temos 3 partes onde cada uma vai ser contada por um personagem, a Fig, o marido da Jolene e a Jolene. E o final não dá em nada e a história não vai a canto nenhum. E é isso, frustra demais, chata, não indico. Eu vou ler alguma coisa mais dela pra saber, mas esse daqui, fuja. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aí quais desses vocês já leram. Sei que muita gente vai dizer que ama o Morro dos Ventos Uivantes e que, pelo amor de Deus, como é que alguém não gosta desse livro? Enfim, não gostei, mas mesmo assim digam, preciso saber o que vocês acharam. Quais desses vocês se interessaram em ler depois da minha opinião e quais desses vocês vão fugir totalmente também depois que eu disse que eu achei. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação nova sempre que sair vídeo novo. E que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, utilizem meu link que tá na descrição do vídeo, porque assim vocês me ajudam com uma pequena comissão que não faz diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.